Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Olá, meus queridos amigos e irmãos da TV Mundo Maior. Mais uma vez estamos felizes de poder estar aqui com vocês. Durante esta quarentena em que a gente não pode sair de casa, mas a gente se imbuiu da confiança em Deus, com todo cuidado, com álcool gel aqui, ó, estou mostrando, com álcool gel, com todo cuidado, distância. Eu não estou de máscara porque não posso falar sem máscara, mas minha máscara está aqui, terminou, já ponho, o Bob está ali com toda a segurança, então estamos obedecendo às regras da ciência, como nos recomenda o Dr. Bezerra de Menezes, e ao mesmo tempo estamos trazendo programas novos para vocês, por respeito, estava com muita saudade de vocês, e portanto, nós vamos, nesse programa de hoje, vamos falar sobre Jesus na terceira revelação. É o profeta Elias, escolhido por Jesus, que nós vamos achar interessante analisar tudo isso, porque eu não paro de pesquisar e tenho observado uma linha interessante entre Jesus e o profeta Elias. Vocês podem observar que na Bíblia você não vai encontrar na relação dos profetas o profeta Elias. Existem os profetas maiores, profetas menores, nomes como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Jeremias, e o profeta Elias, nem entre os maiores, nem entre os menores, ele aparece. Se você quer ter notícia do profeta Elias, você tem que ler o livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, 18, onde se encontram a história desse homem que no projeto do Cristo de criar um plano para que o planeta Terra passasse de planeta de expiação e prova para planeta de regeneração, ele envolveu a presença ou o convite de muitos espíritos para o seu projeto. E a gente vê isso mais resumidamente na obra Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como Jesus arregimenta tudo isso. E o profeta Elias eu considero assim um dos mais eminentes vultos da primeira, segunda e terceira revelação. Espero resumir isso nesse programa, porque é uma história interessante, mas é um pouco longa, mas dá para a gente tirar algumas deduções. O que eu vou trazer aqui não é imposição, é exposição. Porque cada um tem o seu conceito, cada um tem as suas pesquisas, cada um tem a sua visão. Eu estou tendo uma visão mais universal, mais ecumênica, mais extra-teologia, extra-religião, uma visão extraída da nossa obra, que começa com ela, Jesus, o Messias das Nações, e nós vamos observar que que Elias não está na relação dos profetas maiores nem menores. Mas ele se encontra no livro dos Reis, como eu já falei, capítulo 17, 18. E Elias, embora não esteja na relação dos profetas, alguns profetas especialmente Isaías, cita o profeta Elias, quando ele fala da voz que clama no deserto. Quando Isaías capítulo 40, versículo 3, ele fala dessa voz que clama no deserto. Malaquias, no último, ou seja, o último dos profetas colocado no cânone da Bíblia, da nossa Bíblia em português, ele cita
ele termina o seu livro dizendo: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Elias aparece lá no livro dos Reis, lutando ou desafiando o rei Acais e a sua esposa Jezabel contra o politeísmo e defendendo o monoteísmo. Nós vamos encontrar esse profeta agindo com uma racionalidade e com uma força muito grande. Elias ele nasceu ali numa cidade chamada de Tesbe. Ele é conhecido como o Tesbita. Essa cidade fica onde hoje é a Jordânia, aproximadamente nas montanhas de Gileade, que envolve ali a Jordânia, o rio Jaboque, é onde Jacó lutou com o anjo de Deus e passou a se chamar Israel. E Elias começa na Samaria desafiando o rei Acais, ali a oeste do rio Jordão, e ali ele se notabiliza, ele visita em Sarepta uma viúva, ressuscita o filho da viúva que morre, e ele começa a aparecer com essas atitudes. E Elias, para não ser morto, ele vai sempre se escondendo, vivendo em grutas, porque ele desafiava as autoridades. Ele foi um profeta assim, aquele que mais desafiou reis, autoridades, sacerdotes de outras crenças, que é o caso dele lá no Monte Carmelo. Ele desafia os sacerdotes de Baal. E Elias, a história conta que ele disse que o povo precisava saber que Deus é único, Yahvé é único. Então ele chama os sacerdotes, manda que eles façam um altar, coloquem um novilho, vamos dizer assim, um sacrifício naquele altar, e manda que coloquem água, 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e pediu aos sacerdotes que orassem. E quando eles começaram a orar ao Deus Baal, ele começou a gritar: ore mais alto, ele está dormindo, começou a zombar. E diz a história que eles oraram até o meio-dia e não conseguiram nada. E Elias mandou então preparar um altar com um novilho, com as 12 pedras das 12 tribos, quando coloca água e orando a Deus, veio um fogo lá do alto e destruiu tudo, queimou até a própria água. E Elias, o povo depois desse ato reconheceu que o verdadeiro Deus era Yahvé e era um Deus único. Então Elias se notabiliza por defender o monoteísmo implantado por Abraão e recebido no Monte Sinai dos emissários do Cristo, como diz Emmanuel, os 10 mandamentos que representam o maior código moral e de justiça do planeta Terra. Então, observem, eu comecei a analisar que o povo hebreu é um povo que nasceu no deserto. A história do povo hebreu ocorre praticamente toda no deserto. Depois que Abraão recebe de Deus a convocação para ir à terra de Canaã, que ele faria dele uma grande nação, ele começa a caminhar pelos desertos. Depois o povo fica escravo no Egito, e é no deserto que Moisés é chamado pela sarça ardente. Foi no deserto do Sinai que Moisés recebeu os 10 mandamentos, lá do Monte Sinai, a 2.288 metros de altura. Elias, depois que desafia o sacerdote de Baal, que manda matá-los, ele foge e vai para o deserto do Sinai, vai para o Monte Horebe, vizinho ao Monte Sinai, aonde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Então, os essênios fugiram de Jerusalém e foram para o deserto, lá para Qumran, às margens do Mar Morto, porque é mais um exemplo de que eles foram ao deserto da Judéia. Jesus, depois de reconhecido por João, ele também vai ao deserto, onde ele se recolhe 40 dias e 40 noites. O povo de Deus passou 40 anos no deserto até receber
a terra prometida. Então, o deserto e a água também teve uma influência muito grande. Moisés atravessa onde hoje é o canal de Suez, levando o povo lá no Mar Vermelho para a terra prometida. Elias, como Elias, atravessa o Rio Jordão, abre o Rio Jordão ao tocar com seu manto e atravessa a pés enxuto, atravessa para o outro lado com Eliseu, e ali ele é visto subindo. Então, é um profeta que não está entre a relação dos profetas, como eu já falei, mas Isaías 40, versículo 3, avisa que ele seria a voz que clamaria no deserto, e Malaquias fala que ele viria. E ele veio. E ele veio para onde? Para o deserto. Nasceu ali em Jerusalém, filho de Zacarias e de Isabel, mas ele voltou para o deserto como João o Batista, como tinha sido predito por Malaquias e por Isaías 43. Lucas também cita isso. Então nós temos uma história interessante desde a primeira revelação. Curiosidades com relação ao deserto, com relação à água. Lá no Monte Carmelo, Elias também mandou botar água, e a água foi evaporada quando o fogo sagrado desceu e devorou a oferta do altar de Yahvé, e também tinha água no processo. E curiosamente, Elias foi visto subindo ali no deserto da Judéia, no elevado, lá perto do Rio Jordão, quando ele atravessa, e quando ele volta como João Batista, ele começa a batizar ali também no local próximo. Eu estive lá, hoje é Jordânia, no local. Então, Elias está muito ligado a deserto e está ligado a rio, ao local onde ele retorna. E aí você diz assim, mas você está deduzindo coisas precipitadas. Eu digo, não, eu estou deduzindo o que Jesus promoveu, o que Jesus confirmou e nos ensinou. Porque diz os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas que Jesus estava na Galiléia. Quando chegou o tempo da sua missão, ele vai para o deserto da Judéia, onde João estava batizando. E João já tinha predito aquele povo que ele batizava com água, mas depois viria aquele que batizaria com o fogo, porque a aliança de Deus com o homem também acontece através do fogo. Então você tem a sarça ardente com Moisés no deserto do Sinai. Você tem uma nuvem que ficava seguindo e protegendo o povo hebreu, guiava o povo hebreu, uma nuvem de fogo. Quer dizer, a aliança de Deus, o pacto de Deus com o homem envolve muito o fogo. Depois você tem os 10 mandamentos recebidos na pedra, por um processo que Kardec classifica como pirogenia, escrita da pedra. Então tem o fogo da sarça ardente, tem o fogo da nuvem que seguiu o povo hebreu, e diz o próprio Êxodo que o Sinai fumegava enquanto Moisés estava lá em cima. E João Batista diz assim, eu vos batizo com água, mas depois de mim virá aquele que vos batizará com o fogo. O que significa que Jesus viria para levantar essa aliança do fogo através do Espírito de Deus que habitava diretamente nele. Porque no momento que João o identifica no deserto da Judéia, ocorre um fenômeno de pneumatofonia e ouve-se uma voz que diz, esse é o meu filho bem amado. As pessoas falam que apareceu numa forma de pomba. Aí é uma questão muito de visão e interpretação do fenômeno. Mas na nossa visão, o que aconteceu realmente foi um fenômeno de efeito físico, uma luz e depois uma voz direta que veio identificar quem era Jesus. Mas o que é que Jesus diz de João? O que é que Jesus diz de Elias? O povo já tinha ouvido falar através de Isaías e através de Malaquias que Elias ia voltar. É tanto que quando João começa a batizar no Jordão, vão interrogá-lo. És tu Elias? Ele diz, não sou. És tu profeta? Ele diz, não sou. Porque a gente não se lembra do que foi a misericórdia de Deus.
Mas Jesus diz quem é João Batista. Jesus vem e depois que ele é identificado, ele esclarece às pessoas quem era João Batista. Ele começa a dizer assim, o que é que vocês foram ver no deserto? Olha aí, a palavra deserto, Jesus trazendo a origem de tudo, o reencontro dele com Elias como João Batista no deserto, veio exatamente ratificar todas essas coisas. E Jesus pergunta, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço balançado pelo vento? Um homem vestido de linho e púrpura? Não, porque os homens vestidos de linho e púrpura estão nos palácios e não no deserto. Mas eu vou dizer, foram ver um profeta? Eu digo para vocês, muito mais que um profeta. Olha que coisa interessante. Um mensageiro, ele é um mensageiro de Deus. Então Jesus, além de confirmar que João Batista era profeta, que João Batista não se lembrava, disse que não era, e que ele também era Elias, ele diz assim, dentre os filhos de mulher, ninguém é mais do que João. E no reino dos céus, ele ainda é. O menor no reino dos céus é maior do que ele. Mas dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João. Agora, se vocês querem saber, é ele, o Elias, que devia voltar. Então Jesus fecha em João toda a questão dele ter sido o profeta Elias que voltou. Porque ele termina dizendo, quem tem ouvido para ouvir, ouça, uma expressão profética. Então eu fico imaginando como Jesus escolheu esse homem para fazer parte do seu projeto, na primeira, na segunda revelação, porque tem um detalhe, depois que Jesus é identificado por João, depois que Jesus começa a pregar que João é preso, que João é morto, degolado por Herodes ali no deserto da Judéia, também no deserto, ocorre um fenômeno com Jesus. Jesus diz, Mateus 17, que numa alta montanha, que hoje é identificado como o Vale do Esdrelon, ou Jezrael, em hebraico, onde fica o Monte Tavor. Tavor em hebraico é umbigo, chama Monte Tabor, porque ele fica no centro da planície, fazendo assim, se projetando como se fosse uma taça emborcada. É um monte lindo, ele fica 602 metros acima do nível da planície de Esdrelon. E Jesus leva Pedro, Tiago e João e ali ele se transfigura. E quem ele recebe? Moisés e Elias. O elemento, o espírito que trabalhou na codificação, na primeira revelação, trazendo o projeto de Jesus para identificar ou implantar o monoteísmo no seu projeto, porque até Moisés existia o chamado idolatria, politeísmo, das gerações que antecederam, desde o tempo da Babilônia, da Torre de Babel, depois dos egípcios, desde o princípio da história do homem no planeta. Leia Mircea Eliade ou Joseph Campbell, que você vai ver toda essa mitologia em torno das religiões. História das crenças e ideias religiosas de Mircea Eliade traz isso muito bem para a gente entender toda essa origem, todo esse processo que vai crescendo naturalmente. E aí Jesus, lá no Tabor, recebe Moisés, representante da primeira revelação, ele que era o representante da segunda, e Elias, que agora eu quero fechar com vocês falando que ele era o representante da terceira. Porque quando ele desce do Monte Tabor, os discípulos dizem assim, mestre, por que diz os escribas que Elias teria que vir primeiro? Jesus já tinha dito. Todo mundo sabia que Elias tinha vindo e que Elias tinha sido João Batista, que foi decapitado. Mas Jesus diz uma frase que nenhum intérprete, quando ele se refere, ele diz assim, Elias terá de vir para restaurar todas as coisas. Ora, mas eu vos digo, Elias já veio, mas fizeram com ele o que não deveria. Ou seja, Jesus diz abertamente que mesmo Elias, como João, tendo sido decapitado, ele ia voltar. Mas ele ia voltar para restaurar todas as coisas. Que todas as coisas? Aquilo que faltava. E agora eu vejo Jesus no cenáculo, depois que ele janta com os discípulos, depois que ele diz que aquela é a última refeição,
os discípulos todos tristes, ele diz: não vos deixarei sós. Eu vou ao Pai e rogarei a ele que ele vos envie um outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conheceu. Ora, mas que ele estará convosco até a consumação do século. Quando ele vier, ele vai ensinar, relembrar tudo que eu ensinei, ensinar coisas novas. Então, meus irmãos, na minha humilde compreensão, eu vejo esse Espírito Elias que vem caminhando desde o tempo de Moisés, Elias, agora, no tempo de Jesus, João o Batista, e Jesus ainda o escolhe para terminar a missão, porque a missão de João Batista não foi terminada, ele foi degolado, porque Jesus disse que ele se chamava, o Consolador, chamaria o Espírito da verdade, que o mundo não conheceu. E muitos colegas, muitos intérpretes, dizem que Jesus é o Espírito da verdade, e eu respeito, mas eu não consigo entender, porque Jesus está muito acima disso. Jesus está dirigindo o Espírito da verdade, está dirigindo ou os espíritos líderes de outras religiões, que também são enviados, todos enviados por ele, porque ele é o mestre do nosso planeta, ele é que dirige tudo. Então eu vejo que ele disse que o Espírito da verdade viria relembrar o que ele ensinou e ensinar coisas novas. Então, resumindo, eu vejo Moisés recebendo a primeira revelação, Elias voltando para complementar isso, ratificar no Monte Carmelo, depois volta, é visto subindo ali no Rio Jordão, depois de atravessar com Eliseu, ele volta para bem pertinho, porque o local onde João começou a pregar no Rio Jordão, é menos de 1 quilômetro de onde ele batizava no Jordão. É bem em cima, é perto. Então ele volta praticamente para o mesmo lugar. E Jesus disse que ele é o Elias que devia voltar e que Jesus o escolheu para ser o Consolador prometido, o Espírito da verdade que o mundo não conheceu. Ora, se o Espírito da verdade é Jesus e o mundo não conheceu Jesus, a história de Jesus é conhecida mundialmente, mesmo que não é cristão, conhece a história dele. Então ele está se referindo ao Moisés, que foi o Elias, que veio com João Batista e que voltou como Espírito da verdade para trazer a terceira revelação. Olha, eu não estou impondo esse ponto de vista, não. Eu estou expondo. É a minha visão de quem está saindo, estou fora, porque não, eu digo assim, eu estou fora do projeto como observador, como pesquisador, como estudioso. Porque se eu aceitar ou se eu defender que Jesus é o Espírito da verdade, eu estou dizendo que as outras religiões têm outros. E que só Jesus pertence a nós. Jesus não pertence a nenhuma religião e está em todas. Ele não é propriedade de ninguém. Ele é o dirigente da espiritualidade no planeta, que ele recebeu de Deus como expiação e prova e vai entregar com o planeta regenerado. É assim que eu vejo. Eu deixo essas observações para a reflexão de vocês, agradecendo a Deus a oportunidade de poder ter refletido com vocês neste programa e deixar essa semente plantada para que vocês reflitam. Porque é assim que eu vejo, com muita racionalidade, o Jesus Messias, libertador, ungido de Deus, que diz: eu vim para que todos tenham vidas. Eu vim para que todos sejam plenitude e eu não deixarei de se perder nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Então, todos nós somos ovelha dele, em qualquer país, em qualquer nação, mesmo para aqueles que não têm religião, também são ovelhas dele, que ele disse que também vai trazer para o seu rebanho e haverá um só pastor e um só rebanho. Obrigado por mais essa oportunidade, que Jesus abençoe todos vocês. Até a próxima semana com mais um programa e muita paz.